Olá a todos, estamos aqui para mais uma live da Revista de Cultura. Hoje nós vamos conversar com o Marcelo Bogo. O Papo de Cultura tem sido feito aqui no canal Revista de Cultura. Quase toda noite a gente entra e conversa aí com o realizador, com o artista, com alguém que está realmente fazendo a cultura brasileira acontecer. Eu acabei de entrar aqui hoje. O Marcelo MB Groove vai conversar com a gente hoje. Marcelo é DJ, curador de música, vai conversar com a gente sobre a área aí do vinil, a cultura de vinil. Há muitos anos ele é organizador também. Marcelo entrou aqui. Estou te convidando já, Marcelo, para dividir a telinha comigo. A telinha do Marcelo está subindo aqui para a gente começar esse papo. E aí, Marcelo, tudo bem contigo? E aí, gente? Tudo bem, Ana? Tá me escutando legal? Pô, tá muito bom o seu som, hein? Tá ótimo. A luz também tá Beleza. legal, tudo funcionando. Já tá o cenário pronto. Já tá, essa luz aí é ótima, hein? Aqui também a gente já tá toda noite acostumado aqui a fazer. Antes eu fazia com fundo vermelho, agora eu vim aqui pro fundo branco por causa do Wi-Fi. Então, vamos começar o nosso papo, né, de hoje. Nosso papo vai ficar aqui, depois vai para o YouTube também, vai estar no nosso IGTV, aqui do Revista de Cultura, como as outras entrevistas também estão, e depois vai estar no podcast. Vou ler aqui a bio do Marcelo MB Groove para apresentar para quem não conhece. Marcelo MB Groove é curador, publicitário, produtor artístico, DJ e pesquisador, consultor musical. Trabalha com cultura e comunicação há 20 anos. O foco é música, mais precisamente as matrizes negras, fruto de pesquisa e conceito de trabalho como DJ e pesquisador. Adepto da cultura vinil, é integrante do coletivo Vinil é Arte e também produtor artístico da Feira de Discos de Vinil no Rio de Janeiro. Ambos projetos com mais de uma década de atividades. Como curador musical desde 2015, desenvolve projetos de fomento e formação junto à classe artística musical, principalmente do estado do Rio de Janeiro. Marcelo, a gente já tem até um comentário aí, né, do Sérgio Conde. Já ganhei um elogio, já. Um elogio já, tá elegante até na quarentena. Conta pra gente, Marcelo, como é que foi essa trajetória, assim, desde criança que você é um apaixonado aí por vinil? Cara, na verdade, assim, eu sou da década que vinil era a única mídia que a gente podia consumir, vinil e cassete, né? Já nasci no meio da década de 70. Então, ali, quando eu comecei a escutar música, assim, mais moleque, com 7 anos e tal, era início dos 80, então vinil era o que a gente tinha para consumir, né? Então, das histórias infantis, aqueles disquinhos coloridos para criança, até o que era pop considerado na época, e aí tinha padrões diferentes com o de hoje. Na época a gente podia consumir, eu tinha disco do Eduardo Duzec, tinha disco do Elton John e tinha disco de conto de infantil, né? Então, assim, era bem variado. A gente tinha, acho que uma abertura maior, né, para consumir também outros gêneros. A mídia não era tão segmentada. E seu gosto musical, como é que foi? Assim, você fez faculdade de jornalismo, né? E Eu fiz publicidade. publicidade, né? E durante a faculdade, assim, você já foi percebendo que seu interesse por música era mais forte, que você ia acabar trabalhando com música, como DJ, como curador? Então, já a questão da música já acaba que já caminha antes da faculdade, né? Quando tinha, sei lá, 11, 12 anos, a gente era sempre eu e mais um a fazer a festa dos amigos, então a gente juntava o que era 3 em 1 na época e colocava e tocava os discos, que era chamada de festa americana. Então acho que desde daí a gente já tinha essa paixão por música. Eu me lembro que com 11 anos eu fiquei muito triste quando fui no Rock in Rio, assim, com 11 anos. Então com 11 anos eu já tinha essa coisa mais desperta, ligado para música. E aí
era algo que era assim, não tinha ainda uma definição do que eu gostava. Claro que a gente curtia o que tocava mais, o que aparecia mais, mas era bastante democrático esse gosto que eu tinha na época. Então abrangia muita coisa, principalmente ali o pop internacional e o que estava sendo muito veiculado na época, o rock brasileiro, né, dos anos 80. E aí, a partir daí, você vai trilhando esse caminho. Como foi com a publicidade? Então, aí essa questão de ligado, sempre fui ligado mais a humanas, então sempre curti música, sempre gostei de ler, então eu já fui me levando naturalmente para esse lado. Eu desenhava também, então tinha uma questão de se desenho industrial, arquitetura ou humanos ali. Então acabei optando por publicidade, por tentar desenvolver junto com outras linguagens, né? E a música, é, animação, tentar desenvolver isso dentro da publicidade. E aí, terminando isso, eu fiquei meio frustrado, porque terminando publicidade, eu senti dificuldade no mercado e me adaptei mais ao jornalismo. Aí foi dentro do jornalismo que a questão da pesquisa eu consegui, né, me sentir melhor, e aí isso serviu para me dar gás para a questão da pesquisa musical. Aí foi que rolou essa aproximação. Na época eu trabalhava na Biblioteca Nacional, estagiei lá na parte de jornalismo. Então lá eu fazia o clipe cultural deles, ficava ligado nesse tipo de atividade e aproveitava e lia bastante. Então eu comecei a conciliar essas coisas. E aí, você se viu já como um pesquisador musical a partir daí? Tem algum tema específico que você se interessa mais na sua pesquisa? Na verdade, eu não me vi como pesquisador nessa época, não. Nessa época eu ainda estava no fundamental, assim, no básico da faculdade, e não tinha nem definido ainda para onde ia, se era publicidade ou jornalismo. Mas eu já fazia programa de rádio na faculdade, né, que passava nos intervalos das aulas, então assim, era ligado a amigos que tinham bandas, já tinha uma questão de uma coleção, né, a questão do colecionismo já era uma coleção assim com um certo peso, já tinha bastante disco e CD, e aí eu acho que eu fui, aos pouquinhos, você vai descobrindo os caminhos, né? Logo um pouco depois, assim, já perto do fim da faculdade, aí sim eu tive a certeza que a questão de trabalhar e a minha pesquisa com a música negra era o foco que eu queria tomar. Então, a partir daí, foram desenrolando várias coisas, né, que a gente vai falando aí ao longo do papo. É, conta um pouco pra gente como era essa rádio também que você fazia. Já era seleção de músicas, tinha papo, como é que era? Era uma rádio da faculdade. Então, os estudantes de radialismo na época trabalhavam, faziam os programas, né, faziam as atividades deles e outros alunos tinham a abertura de fazer pílulas de programas para passar durante esses intervalos. E nessa época da faculdade, como era básico, estava ali no, acho que no terceiro período, eu ainda tinha um pé bastante forte no rock. Então, eu me lembro que esses programas eram todos de rock. Ah, Eu acho que assim, a questão, cada um tem o seu caminho, mas eu acredito que quando você vai evoluindo, vai escutando, é uma evolução natural de cada pessoa. Eu acho que você tem que passar pelo rock. Tem que passar pelo rock. Aí você decide, você fica, você se aprofunda, ou você dali parte para outras coisas. Então, eu acredito que o rock é algo que todo mundo tem que passar, né? É uma linguagem universal também importante. então vamos conversar um pouco sobre estilos musicais, né? Você está dando esse conselho aí que eu achei fundamental, né? Todo mundo passar por essa transição aí do rock. E qual seria o caminho seguinte? O caminho fica em aberto ou do rock você cai para o soul?
para o jazz, para a MPB? Como é que foi o seu caminho? O caminho, na verdade, fica em aberto para cada um, até porque hoje em dia o rock é mais híbrido do que qualquer coisa, então os estilos estão muito segmentados, com várias ramificações, então isso até facilita para quem quer ter pontes ou ter ideias de outros tipos de estilos de música, né? Mas no meu caso, eu já tinha essa questão do rock, que já era algo anterior, né? Que já era da minha infância, então eu sempre consumi, e a questão da MPB. Dentro da MPB, assim, eu pude identificar depois que tinham coisas com essa pegada mais black, mais negra. A minha rede quase caiu E aqui. aí, não, tá tudo bem agora? Acho que tá, né? E aí, eu acho que eu fui conhecendo um pouco mais dessa questão da música negra de dentro da MPB. E aí são coisas como Gilberto Gil, Banda Black Rio, Tim Maia, né, Cassiano, Hildon, então essa turma toda, né, isso que me transportou para outro universo, que foi o universo de fora, né, que aí você consegue estabelecer as pontes, da onde que vem o quê, os ritmos, as influências desses atores, desses cantores, desses artistas. E como que é para você na composição da sua, não sei se chama playlist, né, no seu set, quando você vai tocar, como que você pensa a sua composição? Você pensa, tem uma dinâmica, como é que é? Então, existem diversos tipos de trabalho que o DJ hoje ele pode fazer. Desde trabalhar com branding para marcas, ou eventos, festas, ou também você discotecar em alguns lugares públicos, bares, casas. É claro que eu acho importante cada um carregar. Eu considero assim, eu prefiro não ser o DJ que toca tudo, e posso perder espaço, posso perder trabalhos por isso, mas eu prefiro ter um conceito. Então acaba que esse conceito eu já vou levando para todos esses lugares, né? Vai ter sempre uma marca mesmo, então quem me escutar já sabe mais ou menos o tipo do meu som, e isso é até fácil para quem, quando me contrata, o lugar que eu vou tocar, saber passar esse briefing no trabalho que eu faço. Então assim, geralmente quando eu discoteco um vinil, que é uma proposta, né, é um momento que eu posso oferecer no trabalho, eu penso antes, porque o vinil eu não posso levar 1000 LPs para um lugar, né? Como eu não tenho a chance de um HD com 1 TB aberto, com 1000 possibilidades. Então eu tenho que ser mais, ter mais vivacidade, ter mais sagacidade para desenvolver esse repertório e entender dentro do que eu proponho o que eu posso agradar as pessoas também, e não ficar uma coisa meio de via única, né? De mão única. Então, quando é de vinil, é bastante estudado. Eu levo ali, de repente, são 2 horas de set, eu vou levar 100 discos, né, que já é um peso considerável, quase 50 quilos, então só de disco, fora os toca-discos e tal. Então, assim, é bem trabalhado, é pensado, são os momentos, e tudo isso é pensado porque é vinil por vinil que vai ser tocado. Quando é digital, você tem um leque maior de opções. Então, você pode trafegar mais facilmente entre os estilos e músicas, ou seguir um caminho que, de repente, você não estava esperando e que podia dar certo no momento. Mas eu acho que é importante esse conceito que o DJ tem, uma marca que ele imprime dentro do trabalho. E dentro disso você foi se aprofundando, né, nas suas pesquisas de música brasileira, sobretudo música negra, como você comentou. E você, dentro dessa sua pesquisa, você faz sua seleção. Como que você vê hoje a cultura do vinil no Brasil? Assim, deixar claro que o vinil hoje ele é nicho, né? Ele já foi uma mídia dominante até
comecinho dos anos 90. Hoje ele é nicho, ele é considerado hype, mas é um produto, é um material que ele veio ao longo dos últimos 5, 6 anos tendo um aumento de consumo. Então a curva dele é uma curva ascendente de consumo, de interesse, de novas gravadoras lançando álbuns em LP, nesse tipo de mídia. Então, assim, dentro do Brasil, a gente pode ver que tem a Polisson, né, a gravadora que estava aqui, era uma fábrica de discos, estava abandonada, então a Polisson, através da Beck Disc, eles reativaram a produção, e isso foi meio que em escala. A gente tem a Vinil Brasil, em São Paulo, a gente tem até um dos integrantes do Vinyl Art, o Bruno, ele tem um projeto chamado Vinyl Lab, que ele prensa, ele tem tornos de disco. Então, assim, outros selos também independentes brasileiros, como na Vitrola Records, você vai e prensa e você tem um produto ali para vender. Às vezes é prensado na gringa, às vezes é prensado aqui, de acordo com como for mais fácil, mas se expandiu bastante, né? Vários dos artistas estão lançando, a gente vê a Noise, por exemplo, lançando, né, uma assinatura, um clube de discos. Então, assim, assim, só tem crescido. Alguns discos antes, assim, relançamentos, ou até lançamentos hoje, traz o CD de brinde. Então, eles não vendem nem mais o CD. Ou é o download, ou é o vinil. E o CD vem de brinde dentro do teu disco, né? Teve uma caída do CD, mas acho que cíclico também. Daqui a pouco eles inventam uma moda e falam que o CD voltou com tudo. Sabe? É uma coisa de mercado, mas é provado que a mídia do vinil ela tem uma durabilidade maior, sendo bem cuidada. E você vê uma diferença muito grande dessa cultura no Brasil para outros países? Ah, sim, vejo. Em outros países essa produção não chegou a parar, né? Então, assim, muito do que foi parado, que foi largado, fitas masters foram jogadas fora pelas gravadoras. O Brasil não tem memória, né? Não tem memória, então, quanto mais na música. Então, se não tem memórias em outros lugares, na música também segue o mesmo caminho. Então, a gente podia ter hoje umas reprensagens de discos, assim, uma preocupação das gravadoras em lançar um material que vale uma grana dos originais e a gente ter um preço melhor, um preço mais adequado lançado aqui, porque no exterior, como você tem uma possibilidade, você tem uma renda, né, que te proporciona, né, consumir mais, mas em compensação esse preço também é menor se você for comparar os preços daqui, né? Hoje um Repress, um álbum novo, está saindo na faixa de 70, 110. E lá você compra por $9, $9,90 às vezes uma reedição, né? Então, assim, essa questão do disco novo, aqui ainda é caro, porque a matéria é importada, a matéria-prima, tem isso, né? Tem muita coisa que a gente ainda não consegue solucionar, tem os impostos, tudo isso dificulta. Tem até uma lei aí que está para ser aprovada com a redução, né, da carga tributária, para você importar o vinil. Se eu não me engano, a matéria-prima também, isso eu não tenho certeza, mas tudo isso facilitaria o consumo, o aumento do consumo do disco aqui no Brasil. E na cultura de colecionismo, como que é? Você é um grande colecionador. Em que número está a sua coleção agora, você sabe? Cara, eu não sei mais, mas eu tenho uma ideia. Eu acho que sim, eu estou em torno de 12 mil. Nossa. Aí, assim, tipo, 6 mil LPs e 6 mil CDs, né? Por aí. 6 mil discos, né? Porque aí... Oi? Estão dentro de uma temática, de 6.000 discos são de música brasileira? Tem uma temática ou é diverso? Não, diverso, diverso. Tem os discos de rock que eu escutava lá atrás. Tem, assim, partindo do conceito
meu conceito de trabalho, que é a música negra universal. Então eu tenho música da Islândia, tenho, né, grupos de soul da Islândia, tenho amigos que tocam lá, a gente, né, tá sempre nesse escambo de disco, então eles mandam para mim, tailandesa. Então, assim, a pesquisa ela nunca para, e a grande graça, assim, a minha de tanto pesquisar e poder usar isso em algum set, algum trabalho conceitual, temático, de mixtape, de trilha, é realmente unir as barreiras assim que esse mundo ele coloca, né? A gente descobrir aí esses meandros, as pontes sonoras e tal, aí já caminha um pouco para o lado da minha pesquisa, como desenvolver isso dentro da música negra, descobrir essas pontes sonoras através de miscigenação, de troca de informações, de ritmos, né? Isso tudo. Essa cultura do vinil, você comentou de conhecer pessoas de outros países que também colecionam. Essa cultura é universal? O colecionismo, a paixão por vinil é universal? Pelo que eu vejo, assim, o colecionismo é universal, né? Tá cheio de acumulador aí, que nem eu. Tenho vários amigos que estão aqui até vendo a gente. Então, assim, são pessoas que realmente colecionam. Assim, eu acho que o vinil foi disseminado, né, era massa na época, então continuou sendo durante muito tempo, até como a gente estava falando, até início dos 90 aqui. Lá fora não, lá fora sempre continuou, umas quedas ou outras, determinadas ondas de consumo, mas sempre foi produzido. Então, assim, é muito comum ver disco, é muito comum ver disco em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Então, assim, tem labels, selos de, por exemplo, da Alemanha, que lançam só música africana. Então você vê os caras, eles viajam para algum país ou para o continente africano, e você vê os caras escavando vários lugares, procurando disco. Então você vê disco brotando de tudo que é lado. Disco no meio do deserto, em qualquer lugar tem. Você falou de escavando, eu lembrei da palavra digging. Tem essa palavra, né? Que Tem. conta um pouco pra gente sobre esses termos aí. Essa palavra é o famoso vou sujar meu dedo, né? Vou correr atrás, vou cavar. Vem muito associado ao petróleo, né? Que é a matéria-prima do disco, assim, se cavar até sair o petróleo, até você conseguir descobrir aquele disco que todo mundo queria, você conseguiu. Ou então, quem já tem um ouvido mais afiado e vai escutando e essa pérola que ninguém conhecia. Essa é uma das maiores alegrias, assim, eu acho que é um ânimo que todo digger tem de caçar um disco, e às vezes esse disco não é conhecido, e você escutar lá, fala assim, pô, cara, isso aqui, esse timbre, essa levada, acho que tem tudo a ver, coloca no ar, coloca para rodar, e você vê a reverberação disso. Eu acho que isso daí são as coisas mais gratificantes para quem curte essa onda de catar disco. Ó o Bill. Fala, É, Bill. que disco no deserto em pena. Pois é, tem isso, né? Por isso que os caras, assim, eu vi já digging no Egito, entendeu? Os caras caçando no Egito. Então, assim, você vê a foto da casa, tem o batente da porta, só que, assim, até 50 centímetros é disco. Então, o cara tem que entrar meio de lado na casa e caminhar sobre uma pilha de disco. Né? Tem filmes sobre isso, Scratch, são DJs, produtores que vão caçar os discos, então assim, vão de máscara. Isso que não é nem período de pandemia, é normal, mas assim, é muito mofo, muita sujeira, barata, rato. O cara mesmo profissional, ele vai nos buracos para catar. Se você dá sorte, se você consegue tirar um petróleo dali, legal. Senão, eu acho que vale a tentativa. E assim, creio que vários amigos que estão escutando a gente, assim, DJs que curtem isso, sabe, dentro desses trocentos discos que tem, pode contar a história, às vezes, de cada um. Às vezes, essa história que ele conseguiu é, às vezes, mais valiosa que o disco. Só pela história que foi para descolar esse disco. Nossa, muito interessante, né?
E a preservação disso? Você falou aí sobre mofo, ele falou sobre empenar no deserto. Como é que é a preservação de uma coleção de vinil? Eu acho que, sim, basicamente, fugir do calor, fugir do sol, né? Fugir do sol e de umidade. Se você tem seus armários legais, consegue fugir da umidade, a gente colocar um sílicas em aqueles, né? Aqueles pozinhos para puxar a umidade e não bater sol nos seus discos, tá a prova aí. A gente está consumindo disco aí de 1930, que roda perfeitamente. 78 rotações, disco de 1950, né? Estão aí rodando, porque às vezes não foram nem bem tratados, mas estavam longe do sol, né? Do sol mesmo e de uma umidade assim mais perigosa. O Vitor comentou aí que aqui no Rio mesmo já fiz garimpo de luva de tanto mofo que tinha nas capas. Pois é, Tem isso, né? acontece. Ô, Marcelo, Há pouco tempo eu fiz um em Friburgo. Então eu fui, procurei o vendedor me levou até uma casa onde ele tinha 10 mil discos. Só que essa casa tinha passado por um processo de enchente. Então arrebentou o telhado, tava um cheiro horroroso. Então ele tirava com um carrinho disso para fora da rua. Eu via o que era possível, né? Assim, vi metade dos discos em 4 horas, vi 5 mil discos. É isso. São as histórias. e qual é a sua história mais tenebrosa, digamos assim? Qual foi a sua joia preciosa, assim, aquele disco que você É, suou para encontrar? então, eu vou dizer um dos discos mais valiosos assim, que eu tenho, valor de mercado e valor sentimental também. Eu consegui indo na feira de antiguidade da Praça 15 e eu nunca fui de frequentar na madrugada, porque o pessoal fica lá de madrugada esperando os caras chegar com disco e tal. Geralmente vendedor fica atrás do cara que é morador de rua, às vezes tem um burrinho sem rabo, o cara que lá era chamado de sem terra, na feira da Praça 15 tinha uma parte que eram os barraqueiros que pagavam, e quando tinha a perimetral ainda construída, eles ficavam a partir do certo espaço ali, mais ou menos da altura das barcas em direção ao aterro, era o pessoal chamado sem terra, né? Que era o pessoal que não pagava, mas ia lá e espalhava assim num lençol o material deles. E aí tinha milhões de coisas. Então, geralmente os vendedores das barracas, eles já estão lá esperando. Então, assim, já é um comércio em cima do comércio, né? Então, eu chegava lá, nunca tive disposição para chegar, até porque eu trabalhava de madrugada, chegar lá 2 horas da manhã, ficar lá esperando. Então, teve um dia, eu chegava sempre 10 horas, ia mais para conversar também com o pessoal. Eu cheguei 3 da tarde, não tinha quase nada. E aí encontrei com um amigo, encontrei com outro, estou indo embora, e aí eu vejo um senhor empurrando aquele burrinho sem rabo, né, com trocentas mil coisas ali, e vi um bolinho de discos, assim. Aí eu perguntei para ele se ele estava vendendo. Ele falou, Tony, eu vim aqui, ninguém deixou eu vender nada, estou indo embora, se quiser pode olhar aí, é R$ 10, qualquer coisa. Isso deve ter uns 7 anos. Aí eu fui olhar e eu achei o 10 polegadas da Orquestra Afro-Brasileira. Então, assim, veio na minha mão, eu não precisei nem me esforçar tanto, mas assim, foi uma recompensa, tudo conspirou para acontecer. Isso eu estou contrapondo com várias furadas que eu já fui e não consegui nada. Então, assim, esse vinil, por exemplo, ele foi vendido há pouco tempo a 2.500 libras no Discogs. Então, assim, é um disco que eu comprei por R$ 10. Nossa, Nem pedi troco, nem chorei, porque, pô, ia ser demais também. Dei R$ 10 pra ele. Dei até uma grana a mais, porque levei mais uns, assim, para ele sair feliz. Mas é uma história que eu guardo com carinho. e estava em boas condições o disco? É perfeito.
Ele tava só com um pouco de desgaste, só no início da primeira faixa, assim, porque de repente a faixa que rodou mais e tal. Mas, pô, tá bem legal. Se fosse uma classificação assim de 0 a 10, eu colocaria ele como 8. Ó, a Juliana chegou aí, tudo bom, Juliana? Né, Juliana? Mas encontrar um disco desse, raríssimo, dessa forma, realmente é uma super história, né? É sempre uma história, né? Esses discos antigos, assim, quando você não compra pela internet, quando você, né, não está na sua comodidade, quando você parte para um lugar que você não conhece e começa a enfrentar vários problemas, é sempre uma história. Você viaja para tal lugar, vai ver um disco, procura, às vezes consegue, não consegue. Então faz parte, tem várias histórias, várias. Os caçadores, né, de vinil. E Indiana Jones. Indiana Jones. E me conta uma Tá. coisa, dentro disso tudo você tem a feira de vinil. Como que surgiu a ideia de fazer a feira? Sim, então, eu vou voltar só um pouquinho antes para retomar. Antes Esse de eu salto, estar né, na da feira, faculdade. não, assim, eu vou voltar ali que assim, é importante falar do Vinil Art, né? Ah, tudo bem. O coletivo Vinil Art, ele surgiu em 2001, lá em Juiz de Fora, né? Hoje somos 6, né? Então ele surgiu com o Tuta e com o Brunão, o Nigas, né? E assim, eles tocavam em bandas locais, e aí no intervalo eles tiveram a ideia de fazer assim, pô, a gente tem aqui uma coleção do meu pai, o meu pai tinha equipe de som, o meu pai também curte música, assim, tinha uns discos, e começaram ali a colocar os toca-discos e no intervalo tocar. Não era hype aqui, ainda mais em Juiz de Fora, então os caras, eles foram bem visionários nessa época, né? Então eles meio que começaram a ficar assim, cult na cidade, a fazer festival universitário, a viajar pelo interior de Minas, Ouro Preto. E aí o Vineyard Art foi ganhando assim corpo, porque aí o Brunão, o Nigas, ele foi para São Paulo. Hoje ele desenvolve vários trabalhos, ele tem o Beat Brasilis, tem a Beat Brasilis Orquestra, que assim, são os caras fazendo com os MPCs, tudo em cima dos discos, sabe, dos fonogramas. Então assim, ele foi para São Paulo, o Tuta veio para o Rio, e aí ele me conheceu, já discotecava com vinil, então assim, o coletivo foi se formando. Ele veio para cá, eu somei a dupla com ele. Lá em Juiz de Fora tinha o Pedro Paiva também, que ficou representando o coletivo. O Bruno foi para São Paulo, conheceu o Formiga lá, então éramos em 5. E o último a entrar foi o Luiz Valente, que é dono de um label chamado Vinyl Land, também bem um articulador, trabalha com música, uns projetos de sustentabilidade em Belo Horizonte. Aí ele se juntou à turma pela amizade, pelo trabalho com os discos. Então, assim, aí, quando o Tuta estava aqui no Rio e a gente estava com esse trabalho do Vinil Arte, a gente, se não era a única festa que acontecia no Rio, a única festa temática, era uma das poucas que tocava com LP, então, estritamente 100% LP. Então, a Vinil Arte, assim, a gente tem muito feedback de DJs que, pô, legal, começaram a tocar e começaram a serem influenciados no modo de tocar e de propor ideias com toca-discos através desse trabalho, da festa. E aí, em 2009 para 2010, surgiu a Feira de Vinil, que foi criada pelo Marcos Space Cake, que já morreu, que era um vendedor de discos, e em parceria com Maurício Gouveia, da Baratos da Ribeiro. Então, eles dois criaram essa feira, e logo na primeira, assim, a gente foi convidado para discotecar. Creio que a partir da segunda ou terceira, a gente entrava o Vinho Arte como apoiador. Um apoio cultural, apoio conceitual, ideológico, a questão que a gente já exercia esse trabalho e essa disseminação da cultura vinil.
E logo depois eu entrei para fazer a curadoria dos DJs, né, por ser amigo, então ficava mais fácil, né, desenrolar com todo mundo para tocar. E aí o Maurício, ele teve que se retirar da organização, entrou o Marcelo Maldonado, que é um vendedor, teve uma loja chamada Satisfaction Discos, vende também online os discos, e me chamou para ser o produtor junto com ele. Então ele faz a parte mais de organização, né, e eu faço a parte de produção artística da feira. E aí isso foi 4, 5 anos depois, né, assim, em 2000, eu creio que em 2013 já estava fazendo isso. Hoje a feira ela tem 10 anos de existência, ela está na 21ª edição, e o Vinil é Arte existe desde 2001, ou seja, já fez maioridade aí, né? E em 2014 a gente ganhou o edital da Natura Musical. O Vinil Arte ganhou um edital que a gente fez por Minas, assim, né? Por a gente ter DJ residente lá, que era o Pedro na época. A gente se inscreveu e a nossa proposta era gravar, prensar um disco, um remix feito por nós, de artistas independentes da música mineira. Então isso foi feito, a gente ganhou, a gente concorreu até com um nome grande e tal, legal da música de Minas, e a gente conseguiu ganhar por uma aceitação. Acho que o pessoal achou o projeto bacana, com relevância, e aí a gente conseguiu e prensou 1000 LPs com remix nosso, através desse edital da Natura. Nossa, que legal. E qual era o vinil que ganhou o prêmio? Qual era a proposta de vocês? Então, esse edital, a gente colocou o projeto, que era um projeto de fazer remixes de músicas de artistas independentes de Minas. Foi aprovado, ok, ganhamos, então a gente entrou em contato com esses artistas, eles liberaram os fonogramas e a gente fez os remixes. Então cada DJ fez um remix, um ou dois, né, ali para caber no total. Então é uma coletânea de artistas da cena autoral mineira, né? Então, e aí cada remix verteu para um estilo, né? Às vezes desconfigurando o que era original na visão do DJ, do produtor. Conta um pouco mais pra gente sobre o Vinil é Arte. Vocês já estão aí, como você falou, há décadas juntos. E quais ações que o coletivo realiza? Então, hoje, assim, o coletivo ele acaba virando um guarda-chuva para as ações de cada um de nós. Até porque cada um já vinha com algum projeto desenvolvendo antes. Então, assim, o coletivo ele serve para aglutinar algumas coisas, tá? E para criar ramificações em outras, né? Como eu disse, rolou o edital da Natura, a gente se apresentou em projetos da Natura também. Cada DJ tem uma linha de pesquisa, isso é importante dizer. Então, assim, hoje o Tuta trabalha música e sustentabilidade, o Pedro trabalha com, assim, em traços gerais, a psicodelia, né, muitos anos 60, ele curte. O Nigas, que é o Brunão, em São Paulo, ele já desenvolveu a Vinyl Lab, ele tem a Casa Brasilis, tem o Beat Brasilis, tudo assim, calcado dentro do que é a cultura vinil. Tem o Formiga também, que é um DJ que cresceu bastante desde quando entrou, hoje é um cara também respeitado. Estou vendo aqui que tem vários amigos DJs, viu o Lula Superfast, que é um cara de São Paulo, que pode dizer, como Formiga, é um cara que, é bastante representativo. E tem o Luiz Valente, que é de Minas, que é de BH, que tem o selo, né, Vinil Land, que trabalha também com música de sustentabilidade. Ele tem um projeto que são umas bicicletas que você vai pedalando e gerando energia. Então você toca disco, então faz uma festa, anda mais um pouco, gera energia. Então tem essa preocupação. E eu tenho a questão de trabalhar com curadoria, trabalhar com a feira, desenvolver uma pesquisa paralela, não só a música, mas trabalhando a parte
comportamental, a parte de histórica mesmo, junto, né, da minha proposta. Então, é uma coisa bem calcada e, assim, é meio que uma bandeira que eu levanto de defender esse tipo de cultura, esse tipo de música. Marcelo, a gente até conversou também sobre você fazer a curadoria aqui para a gente dos 100 discos aí essenciais. O que você pensa para esse projeto? Assim? Conta um pouco aí de primeira mão para quem está escutando a gente, tanto agora quanto depois. O que você pretende apresentar? Assim, a gente estava conversando sobre essa ideia dos 100 discos, né? Então, acho que são, de repente, 100 escutas essenciais, mesmo que elas não sejam as mais óbvias ou as mais batidas, assim, as mais que todo mundo poderia esperar, que são essenciais também, mas assim, tipo um andar de baixo, assim, descer o degrau da piscina. Então vamos ver o que a gente pode trazer dentro da música brasileira, dicas de discos que são interessantes, discos que são referências para a gente que pesquisa, coisas obscuras, coisas que tenham algum valor histórico de pesquisa para assim, esse mundo DJ, né, para esse mundo de pesquisadores, né, tem vários, assim, eu fico até meio sem graça de falar, porque tem umas figuras aqui que realmente tem muita coisa, conhecem muito, mas assim, acho que cada lista parte do pressuposto que é subjetiva, então assim, a nossa lista pode ser diferente de um outro amigo, e eu acho que a diferença é a grande sacada disso. Então, com as diferenças a gente consegue mais coisa, né? Ainda bem que não é uma voz única, a minha não é uma voz única. Acho que a gente pode propor algumas coisas bastante interessantes assim, para a escuta do pessoal. E até uma troca também, né? Porque você coloca lá o disco e aí o cara chega e comenta, pô, esse é ótimo, mas me lembra muito aquele que eu gosto mais ainda. E aí comenta lá, e aí manda pra gente uma outra ideia também. Então, na verdade, sim, um grande gatilho pra gente voltar a escutar a música boa também, né? Tem um lugar assim de referência que você pode olhar lá, a coluna que o Marcelo vai estar mandando aí pra gente e falar, caramba, daqui eu vou tirar ideias boas com certeza. Eu acho que o mais legal disso é a gente conseguir trabalhar com essa forma orgânica, né? Que é pessoas conversando com pessoas, usando essa plataforma, mas assim, não é uma indicação do YouTube. Então, assim, a gente vai estar indicando e outra pessoa vai estar escutando aquilo de uma forma que vai gerar nela uma lembrança afetiva ou algo que ela também possa indicar para somar. Então, acaba virando uma super lista orgânica fortalecida por essa galera que curte escutar o que não é só tá tocando na mídia, né? Então, isso é muito, muito saudável, salutar para gente que curte música. O Cícero até comentou aí, a possibilidade de agregar. O Cícero é um amigo aí que eu tenho também da internet, que a gente veio né, a amizade só fortaleceu, e é isso, hoje em dia o cara é mais amigo do que muitos caras que estão aqui, ele não mora, ele mora em Vitória, então ele é mais amigo do que alguns que moram aqui do meu lado, assim, por conta disso, acho que a música também agrega, né? Todos esses camaradas que estão aqui vendo a gente, o Gustavo, o Nondi, o Lula, o Bill, né, o Laé, são pessoas assim que eu conheci através da música. Se não fosse a música, provavelmente a gente nem se esbarraria nesse mundo, né? Então assim, a gente caminha, alguns têm alguns direcionamentos, assim, coisas que gosta mais, outro gosta menos, mas assim, muita coisa é a música que tá colando essa galera junto da outra. Marcelo, você falou dessa sua ligação aí com a história do vinil e tudo mais. Conta um pouco pra gente do seu interesse nessa pesquisa e da história do vinil. Então, assim, a minha pesquisa, eu vou colocar assim, que ela é basicamente em cima de coisas que não são tão fáceis da gente achar em outras mídias. Então, assim, de repente o vinil, nesse caso, é aquela mídia que mais facilmente vai ter alguma coisa, algum registro, né? Então, assim, sem querer remontar a história
primeiro disco, as casas Edison, de como era gravado, o acetato, a goma laca. Eu trago mais para cá mesmo, que é a questão assim, o que eu gosto e como eu vou procurar esse disco. Acho que uma coisa que ajudou muito a esses amigos que são DJs ou músicos que curtem, assim, foi o Napster, foram os blogspot da vida, né, final dos anos 90, 2000. Isso ajudou muito a disseminar música, conhecimento, assim, vários blogs assim, ótimos que a gente tinha para escutar e para baixar música, e a partir daí procurar os discos. Então, assim, eu acho que hoje a gente não tem muito esses blogs, a gente perdeu, né, por conta da legalidade, essas questões mais de grana, né, que o mundo se voltou também muito para o digital, então, né, as gravadoras viram isso como uma certa ameaça, que eu não sei até onde isso procede ou não, já que é uma divulgação também dos trabalhos, né? Muitos deles eles nem lançam, não é interesse das gravadoras, dos labels, mas assim, acho que a minha pesquisa parte muito daí. Eu gosto de pesquisar quais são os limites, as fronteiras dos ritmos negros, o que eu posso linkar com o que para criar uma narrativa sonora dentro do meu trabalho. E aí eu começo a escutar, a entender que a música do Pará tem uma similaridade com a música da Colômbia, o porquê a Jamaica tem um pouco também, tem assim, São Luís do Maranhão tem um pouco de Jamaica, como essas histórias vieram para lá, ondas, o rádio, né, assim, um pouco, outra coisa era assim, o intercâmbio, o fluxo de pessoas, outra coisa os escravos também, esses ritmos. Então, assim, traçar, enredar isso tudo, para mim, botar no papel, escrever, pesquisar e transformar isso, verter isso para uma pista de dança, é um desafio, mas é um desafio que eu curto, até porque assim, eu prefiro trabalhar com conceito, né? Então eu parto dessa linha de pesquisa. Maravilhoso. Dava para bater um papo aqui gigante, não só sobre sua pesquisa, mas sobre disco por disco, né? Acho que se a gente coloca aqui na mesa um disco, dá para você contar aí pra gente 1000 curiosidades sobre cada cantor brasileiro, cada cantor, músico, compositor, enfim, de todas as formas aí, que nós já conversamos e eu sei quanto você conhece aí de raridade, de profundidade da música brasileira, principalmente, né? Mas, infelizmente, a gente já está chegando no final aqui. Eu fico com pena, porque foi basicamente uma introdução, assim, a gente falou rápido de tudo. Pois teve que correr, porque senão não dava para falar. Porque senão não dava tempo, mas assim, dava vontade de fazer ainda muitas outras para conversar contigo sobre o disco, sobre várias coisas. E é isso, assim, muito feliz também por você ter aceitado o convite de estar aqui na live com a gente e da gente ter essa troca agora, né, dos 100 discos aí, de ter sempre um comentário, uma visão sua aí sobre música, um grande conhecedor aí de vinil e de música brasileira. A gente nem conseguiu conversar sobre curadoria, produção, tantas coisas, porque é muita coisa, né, Marcelo? O vinil é arte, a feira. Então, mas assim, ao mesmo tempo foi muito legal ouvir essas histórias aí do digging, da caça ao tesouro. O Cícero falou, faz outras vezes. Marcelo, a porta está aberta. Vamos fazer. A gente faz outra aqui, porque eu acho que vale a pena. Vamos fazer uns especiais agora. A gente marca uns especiais, escolhe um tema, e eu acho que vai ser muito legal. A Juliana falou ali, muito bom. Que bom te ver, Juliana. Faz tempo. Valeu, pessoal. Não, então, assim, não deu para falar tudo, mas deu, de repente, para a gente dar uma aprofundada na questão do disco em si, né? De falar uma parte histórica, o porquê do interesse, como que está caminhando um pouco a indústria nos dias de hoje. E, no caso, assim, apontar certas direções, porque, assim, eu não sou aquele defensor meio babaca que fala que, assim, o disco do vinil, se não for, não serve. Eu acredito que são momentos, assim, para mim o MP3 é importante, assim como o CD e o LP. São momentos que a gente vai estar, é uma escuta, é uma experiência, e ninguém vai correr, vai pegar um metrô com toca-disco, certo? Então, são momentos. O que eu acho é que, assim, a gente tem que defender, no caso,
não assim, na verdade, a democratização dos acessos, assim, das mídias. Eu acho que isso é que é o mais legal. E o vinil é o fator ali que proporciona a gente a catar e cavar mesmo, porque é a mídia que tem mais história dessas aí. Sim, sim. Várias histórias, inclusive a questão da materialidade, né? Você poder pegar na mão, assim, que é uma coisa tão interessante hoje, né? Que a gente valoriza tanto. Aqui na Revista de Cultura, principalmente com o livro também, né? Essa questão aí de encontrar Sim. o livro físico, né? É, principalmente estar ali, entender, né, ter os créditos, saber quem que tocou, quem que produziu, isso é importante para a indústria musical, né? É importante saber o nome, né, reverberar isso. O Cícero comentou aqui também que tem a questão aí da trajetória dos bailes blacks como acesso cultural. Cara, é muita história, dava para fazer várias conversas, inclusive ia ser muito legal, porque tem muita história aí, a gente nem entrou em questão de outras feiras, de outras festas, dos bailes, da história do vinil, de vários gêneros da música. Então, assim, formato de vinil também, que é outro tema aí que dá para ter, que hoje pode se repetir, sim, a história dos bailes. E também a gente nem conseguiu falar sobre a pandemia, né? Ainda bem, por um momento, acho que a gente conseguiu aí passar uma hora sem pensar um pouco na Ah, a gente pandemia, que assim, a é gente outro falou em tema. máscara e em luva, né, mas não em pandemia. A gente já É está acostumado, na verdade, a gente caça vinil já está acostumado a botar aquela máscara, cara. Marcelo, obrigada aí. Já vou me despedindo porque está encerrando aqui o tempo da live. Obrigada a todo mundo que assistiu aí, que mandou esses comentários super simpáticos pra gente. A gente fica muito feliz aí de estar fazendo papo de cultura, principalmente com o Marcelo Boa aqui como convidado. Um beijo, Eu Marcelo. agradeço, valeu, beijo, Ana, eu agradeço também o convite de vocês, agradeço a todo mundo que pôde colar aí, contribuir com o alô. Obrigado, gente. Vamos ver se a gente desenrola uns próximos e vai ter novidade aí, tá, nas revistas de cultura. Pode esperar, a parte de música vai dar uma bombada aí pra frente. Com certeza. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau.